Nessa aula, nós vamos falar sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano para mentores. Por que mentores podem aprender sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia, psicoterapia e aumentar a sua performance através disso? Nessa aula, nós vamos falar disso e falar um pouquinho sobre estratégias para mentores poderem escalar suas mentorias, poderem, de fato, ter mais chance de crescer como mentores, se posicionar como mentores de alto valor, ao mesmo tempo que você consegue gerar um bom resultado para os seus clientes. Então vamos direto para o conteúdo desse vídeo, que hoje o vídeo vai ser direto ao ponto. Primeiro, por que mentores devem aprender sobre ferramentas e técnicas do desenvolvimento humano? Uma, porque mentores lidam com pessoas. O que é um mentor? Qual que é a diferença de um mentor e de um terapeuta, ou de um mentor e de um coach? Um mentor é aquela pessoa que já passou por um caminho e ele guia outras pessoas para passar por aquele mesmo caminho. Exemplo, uma pessoa que já emagreceu e vai dar os passos para outra pessoa emagrecer, porque ela tem um método ou alguma forma de poder ajudar essas pessoas a emagrecer, direcionando o caminho. O que o terapeuta faz? O terapeuta não é aquele que direciona o caminho. O terapeuta é aquele que ajuda o cliente a encontrar as respostas dentro de si e olhando para as emoções e lidando consigo mesmo para poder usar o máximo do seu potencial. O coaching faz isso, só que o coach faz isso mais olhando daqui para frente, para o futuro, enquanto que o terapeuta ajuda a resolver questões que podem ter acontecido na vida da pessoa também. E qual que é os pontos aqui? Qualquer mentor que deseja se tornar um mentor de excelência, ele deve também entender sobre questões do desenvolvimento humano, porque você lida com pessoas. Imagina que você é um mentor na área financeira. Você acha mesmo que a pessoa do outro lado, o que faz ela travar para poder investir é só conhecimento técnico? Não é só o conhecimento técnico. A pessoa precisa lidar com emoções, ela precisa lidar com coisas que não são tão racionais como a gente gostaria que fosse. Da mesma forma, imagina que você é um mentor para ajudar pessoas a emagrecerem. Você acha que a pessoa só precisa saber qual dieta seguir ou qual exercício fazer? Então é muito importante também trabalhar a parte emocional, a parte olhando para dentro daquele ser humano. E por isso é tão importante aprender sobre autoconhecimento, sobre psicoterapia, sobre psicologia para mentores se destacarem nesse mercado. E eu vou te dar exemplos de questões que você pode trabalhar. Às vezes tem uma pessoa, ela está num grupo de mentoria. E aquela pessoa, ela está num grupo de mentoria para passar num concurso público com pessoas e professores que são experts em ajudar pessoas a passarem em concurso público. Um exemplo. Não estou dizendo que não seja importante, só que se esse mentor de fato quiser dar o melhor resultado para o mentorado vai ter que trabalhar questões emocionais, porque às vezes não é saber estudar só, às vezes é questão dele desenvolver mais foco, às vezes é questão dele ter mais resiliência, às vezes é questão dele aprender a desenvolver mais disciplina, e não com a técnica de estudo, e sim com gestão das emoções. E é isso que o autoconhecimento pode trazer, e por isso é tão importante. E aí, onde o mentor pode usar? Vou te dar exemplos de ferramentas simples que muitas pessoas podem conhecer, como, por exemplo, o SWOT. É uma ferramenta simples que você pode trabalhar com o ser humano, onde você percebe as forças que esse ser humano tem, as fraquezas que esse ser humano tem, as ameaças e, basicamente, aquilo pode ser oportunidade para ele. Basicamente, as coisas que podem dar certo, as coisas que ele tem como habilidade, as coisas que ele tem como competência, aquilo que tem de bom acontecendo e as coisas que não estão dando tão certo, as fraquezas, os pontos negativos, as ameaças. Você olha isso e simplesmente fazer essas perguntas para um cliente, isso ajuda esse cliente a ganhar mais consciência e, consequentemente, isso aumenta a chance dele poder ter bons resultados. Eu estou trazendo um exemplo de ferramenta, mas existem milhares de ferramentas. Você pode trabalhar questões de ferramentas para ajudar na ressignificação emocional, a física dos sentimentos, a purificação dos sentimentos, resgate dos recursos, jardim de folhas. Tem várias ferramentas, mas basicamente ferramentas e técnicas e conceitos para o mentor poder elevar o nível dos seus atendimentos. Se você está na plataforma, eu recomendo muito. Se você quiser ser um mentor que de fato pode gerar os melhores resultados, você tem que dominar as ferramentas do desenvolvimento humano, além de dominar o que você vai oferecer como mentor. E aí, mais um ponto aqui, que isso pode ser disruptivo para muita gente em relação a se diferenciar como mentor. Porque não basta somente saber
o know-how, não basta saber só o que precisa ser feito. É muito importante olhar para o ser humano por trás, como nós falamos aqui, e muito importante criar um modelo de negócio de mentoria que permita você se tornar um mentor que tenha condição de crescer como mentor. Anota isso que eu vou passar aqui para vocês agora, que isso vale ouro. Algumas coisas que você deve pensar se você quiser crescer como mentor. A primeira delas, a sua mentoria, para ela poder crescer, para ela poder escalar, para ela poder atrair mais mentorados, ela tem que fazer com que pessoas que não conhecem você se interessem pelo seu serviço, pelo seu produto e comprem o seu serviço, o seu produto. Se só pessoas que te conhecem compram de você, isso fica muito mais difícil e muito mais pesado de você conseguir crescer a sua mentoria. Então, se você tiver uma oferta que pessoas que não te conhecem conseguem comprar essa oferta, isso facilita para que seja possível você crescer o seu negócio. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um curso, ou uma mentoria, só que para a pessoa comprar esse curso ou essa mentoria, você tem que educar muito, você tem que explicar muita coisa para essa pessoa. Isso daí é possível de dar certo? Só que você vai exigir um esforço muito maior. Agora, se você tem um produto que as pessoas já querem esse produto e você consegue ofertar esse produto ou serviço, fica mais fácil de pessoas comprarem de você. E mais fácil de você poder escalar o seu negócio sem depender tanto da produção de conteúdo. Então, esse é um ponto relevante de se pensar. Segundo ponto relevante a se pensar. Então, o que você tem que levar em consideração nesse primeiro ponto? O que as pessoas desejam? Porque se tem algo que você oferece que as pessoas já desejam, fica mais fácil de pessoas comprarem. Se você oferecer algo que as pessoas elas têm que entender muito mais profundamente para ver se elas querem ou não, as chances são que você vai ter que trabalhar mais para conseguir crescer esse negócio, mas é possível. Segundo ponto é você pensar um modelo de mentoria que seja possível você escalar ele. O que significa na prática? Você não pensar um modelo de mentoria que você consegue ter 5 mentorados só, 10 mentorados só. Você tem que, aos poucos, ir criando formas da sua mentoria, poder ter, primeiro, obviamente, os 5, 10, depois, quem sabe, primeiro você começa com 1, mas de repente você consegue 5, de repente 10, mas você tem que ajustar para um modelo de mentoria onde seja possível colocar 1.000, 2.000 pessoas lá dentro dessa mesma mentoria. E você vai falar, Romani, mas como que eu crio uma mentoria que vai ter 2.000 pessoas simples? Você vai criando processo da entrega. Você pode criar etapas da mentoria, que a pessoa pode cumprir aquelas etapas da mentoria, e dessas etapas da mentoria ter um follow-up com essas pessoas. Romani, mas aí vai chegar um ponto que eu não vou conseguir fazer um follow-up para todo mundo, não tem problema. Quando chegar esse ponto, você contrata pessoas para fazerem esse follow-up. Você contrata outros mentores para trabalhar com você. Então, criar processos de mentoria que sejam escaláveis. Isso faz muita diferença. E aí, outra coisa que faz muita diferença, nós falamos ser escalável, converter para pessoas que não te conhecem. E esse terceiro ponto que eu considero ser muito relevante, que é a possibilidade da pessoa entrar na sua mentoria a qualquer momento do ano. Um erro comum que algumas pessoas fazem é pensar, a pessoa tem que entrar na minha mentoria, mas tem que ser hoje. Não pode, se ele entrou na minha mentoria mês que vem, não dá, ele tem que esperar a próxima turma. Não. Você tem que criar mentorias cíclicas, que sejam, por exemplo, 3 meses de acompanhamento, 6 meses de acompanhamento, 1 ano de acompanhamento, como você quiser, mas que a pessoa possa entrar em qualquer época do ano e ela possa preferencialmente entrar sem conhecer você e possa escalar como mentoria. Eu estou falando isso aqui, parece ser simples, mas se você entender isso que eu estou falando, isso economiza muito dinheiro e faz você poder crescer como mentor. Eu estou te falando isso porque quando eu comecei o meu negócio de desenvolvimento humano, eu ministrava simplesmente formações. E eu ministrei, milhares de pessoas se inscreveram já em formações. Aí depois eu descobri que eu simplesmente poderia ter feito as pessoas que se inscreveram naquelas formações terem uma mentoria recorrente comigo. E se eu tivesse ofertado isso naquela época, eu teria muito mais mentorados. E pensando nisso, se eu tivesse pensado naquela época que aquelas formações, junto com a mentoria,
poderia ser recorrente, eu teria mais mentorados ainda. E se naquela época alguém tivesse me dito isso que eu estou falando para você, de pensar que a pessoa pode entrar a qualquer momento, eu teria ainda mais mentorados. Isso teria feito toda a diferença no meu negócio. E eu estou falando isso porque se você deseja trabalhar como mentor ou trabalhar na área do desenvolvimento humano, quanto mais você conseguir criar processos. Romani, mas eu ainda não faço mentorias, mas você pode pensar em fazer atendimento em grupo. Romani, eu não sei fazer atendimento em grupo. Sabe sim, você só não sabe o que você sabe. Se você trabalha com desenvolvimento humano, você sabe. Por quê? Você pode selecionar encontros temáticos. No encontro 1, você vai falar sobre X, no encontro 2 sobre Y, no encontro 3 sobre Z, no encontro 4 sobre outro tema, e aí naqueles encontros temáticos você vai evoluindo as pessoas ali. E no final você pode renovar com as pessoas, e aí vai se tornando uma recorrência para você crescer o seu negócio. Faz sentido isso que eu estou falando? E, gente, quando eu falo, eu sei, a primeira vez que você ouve parece, nossa, interessante, mas é mais difícil colocar em prática. Então eu quero que você agora pare e comece a pensar como você pode fazer isso para o seu negócio. Romani, eu abri minha mentoria e tem um mentorado, começa com um. E esse mentorado, ele é beneficiado, porque a mentoria poderia ser em grupo e começou com um só. Então ele tem vantagem, então para ele é bom. Eu recomendo que você crie processos de mentoria. Romani, mas a minha mentoria, ela tem início, meio e fim. Então, o que eu recomendo? Que você tenha esse início, meio e fim gravado e que você tenha encontros para estimular a realização desse início, meio e fim e que você vai acompanhando essas pessoas que fazem parte do grupo para ir evoluindo e quando chegar no fim, ter um próximo passo. E aí é o quarto item que eu quero deixar aqui para você. Tenha um próximo passo. Como assim? Anota essa. Se o seu mentorado deixa de ver futuro com você, ele deixa de comprar de você. E não porque ele não gosta de você, mas porque talvez você tenha deixado de mostrar futuro para ele. E eu estou falando porque eu já errei nisso no passado. Exemplo, no movimento transformacional, existe a mentoria Prime, que é o próximo passo, que tem a pós-graduação, a mentoria Prime. Então imagina isso. Se não existisse a mentoria Prime, só o movimento, algumas pessoas iam ficar num gap. E elas não iriam comprar de mim, não porque elas não gostam do meu trabalho, do meu serviço, mas é porque eu não ofereci algo para elas. Agora, quando eu ofereço a mentoria Prime, quem entra na plataforma do Instituto Romani no Movimento Transformacional sabe o próximo passo, que é ir para a mentoria, quando chegar o momento. E aí, isso facilita a jornada. E algumas pessoas podem estar prontas para entrar direto na mentoria, que é melhor para elas, que elas têm acompanhamento, direcionamento. Inclusive, a mentoria do Instituto Romani é mentoria mais pós-graduação. Então, isso gera muito valor. E eu estou falando sobre isso não para falar sobre mim, mas para falar de você, para falar sobre como você pode fazer isso no seu negócio e como você pode linkar para usar ferramentas do desenvolvimento humano dentro do seu processo de mentoria, usar ferramentas como SWOT, usar ferramentas como Jardim de Folhas dentro da sua mentoria. Romani, mas o Jardim de Folhas, a minha mentoria é sobre negócios, é sobre equipe comercial, não tem problema. Se você coloca ferramentas comportamentais e emocionais que transformam aquele ser humano, isso faz aquele ser humano performar mais. Empresas são resultados de pessoas, e não só empresas. Qualquer resultado que você vê acontecendo no mundo tem seres humanos também por trás. Em outras palavras, isso significa, você quer ajudar uma pessoa a passar no vestibular? Você vai ter desenvolvimento humano junto. Você quer ajudar uma pessoa a passar no concurso? Tem desenvolvimento humano junto. Você quer ajudar uma pessoa a emagrecer? Tem desenvolvimento humano junto. Lidar melhor com dinheiro, gestão financeira? Tem desenvolvimento humano junto. Crescer, aprender marketing digital? Tem desenvolvimento humano junto. Imagina isso. Ah, Romani, eu sou um mentor de marketing digital. Por que não você usar ferramentas do desenvolvimento humano junto, dentro do seu processo? Isso faria com que os seus clientes conseguissem alavancar muito mais rápido os resultados. Às vezes, aquele cliente que está travado, você conseguir ajudar a destravar. Você poder ter um olhar muito mais empático, muito mais transformador. Eu estou trabalhando essas reflexões com você porque você não precisa escolher um ou outro. Você pode juntar o desenvolvimento humano com o processo de mentoria. Isso potencializa. Inclusive, é isso que eu acredito e é isso que eu faço. Dentro da mentoria Prime,
Teve pessoas que falaram, Romani, eu vim para aprender, para crescer como profissional. Só que aqui dentro eu me descobri. Eu vivenciei um mergulho profundo dentro de mim, vivenciando os processos da mentoria Prime, os encontros, o encontro presencial que teve, os encontros online que tem. É um processo de autoconhecimento, ao mesmo tempo que você aprende para poder trabalhar transformando outras pessoas. E eu estou trabalhando isso em reflexão com vocês para que você possa fazer isso no seu negócio. Não é no mesmo dia que você planta a semente, não é no mesmo dia que você planta a semente que você vai colher o fruto. Algumas pessoas têm a ilusão de, peraí, eu fiz isso aqui agora e eu vou colher esse fruto agora. Dificilmente. O que eu estou querendo trazer? Às vezes, você pode melhorar a entrega da sua mentoria hoje, mas às vezes o fruto não é colhido hoje. Às vezes você pode começar a produzir conteúdo na sua rede social hoje, mas o fruto não é colhido por um conteúdo a mais que você fez só. Às vezes, para um conteúdo viralizar, você tem que ter postado centenas ou milhares de conteúdos. E, às vezes, não é nem o conteúdo viral que mais vai te atrair clientes. E trazendo clareza, por exemplo, a Marina falou, só hoje eu tô vendo a sua live, seja muito bem-vinda, Marina. Toda semana a gente está aqui junto. E hoje, inclusive, eu já em alguns minutos eu vou ter que fechar essa aula vai ser mais curta do que geralmente as aulas são aqui, porque eu tenho um compromisso bem importante no dia de hoje, mas eu tenho esse compromisso aqui com vocês também, e eu quis entregar um conteúdo bem direto ao ponto, trazendo o que realmente é relevante para poder você crescer um negócio de mentoria. Flor, muito obrigado pelas palavras. Ele é muito bom, muito obrigado, estamos juntos. Eu há mais de dois anos, Flor de Lótus, fico muito feliz. Então vamos recapitular aqui alguns pontos. Você ter processos de mentoria que sejam escaláveis, que pessoas que não te conhecem possam se interessar por esse tipo de mentoria, que as pessoas possam entrar na sua mentoria a qualquer momento. E, Romani, como que eu faço se o meu processo de mentoria tem início, meio e fim? Você vai usar encontros gravados mais encontros ao vivo. Então, você pega as coisas que forem interessantes da pessoa estudar, você grava aquilo, deixa aquilo em um banco gravado e você entrega ao vivo a outra parte. Isso potencializa o resultado do seu cliente e o seu resultado. Outra coisa muito importante, você quer se tornar um mentor fora da curva? Linke elementos que vão transformar o ser humano. Isso que vai te fazer um grande diferencial, não é sobre o conteúdo. Porque, sendo bem sincero, o conteúdo é commodity. Entrar de falar assim, cara, eu estou te vendendo só o conteúdo não é o que muda a vida de uma pessoa de verdade. Ele ajuda, mas o que muda de verdade é ampliar a visão, é transformar de dentro para fora. Isso que o processo de mentoria faz. Palavras como, quando o mentor diz para você que ele acredita em você e que percebe o seu potencial e você acredita naquilo e faz acontecer, isso é muito mais poderoso do que simplesmente aprender só um conteúdo novo. O conteúdo que eu estou passando para vocês, ele é de extremo valor, muito transformador. Mas o que mais vai fazer com que você tenha a chance de ter bons resultados é quando você amplia a sua visão e passa a acreditar dentro da sua alma que você vai fazer dar certo. Você começa a ter uma chama de fazer acontecer. E isso é muito importante dentro de todo o processo de mentoria. E é importante intencionalmente desenvolver a mentalidade do mentorado. A mentalidade do mentorado junto com o conhecimento. E aí, então você vai trabalhar a mentalidade, você vai trabalhar o conhecimento e você, se quiser potencializar as chances de resultado, você pode mesclar tanto com coisas gravadas quanto com coisas ao vivo. E além de fazer essa mescla, você pode também, para potencializar esse resultado, você pode juntar, basicamente, conteúdo gravado, conteúdo ao vivo, juntar também com materiais prontos para facilitar a vida do seu mentorado. E criar um senso de pertencimento para você ir fortalecendo a tribo das pessoas que gostam de você, do seu conteúdo. Se você conseguir fazer isso, você começa a se diferenciar como mentor. E, gente, eu não consigo mudar o mundo sozinho, eu preciso de parceiros de missão. Por exemplo, eu vejo aqui, o Marcos Pereira, que colocou, estou na mentoria e tenho aprendido muito, recomendo
recomendo como uma grande ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional. Tamo junto, Marcos. E aí, olha isso, o Marcos, ele vai trabalhar com casais, e ele vai focar mais em casais, principalmente casais cristãos. Então, a mensagem dele pode chegar em pessoas que talvez quem está aqui não teria visto. Então, ele se torna um parceiro de missão. Isso é muito importante. Aqui, ó, o Joaquim Fernando, que está por aqui também, ó, parceiro de missão. O Joaquim é um grande especialista também em ajudar crianças especiais. Isso potencializa. Ele pode criar mentorias nessa área e, nossa, então entendam isso. Nós somos parceiros de missão. Então, pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês aqui, parabenizar vocês por acreditarem no ser humano, porque se você está aqui é porque você acredita de alguma forma que é possível fazer do mundo um lugar melhor, transformando pessoas em pessoas melhores. E essa é a nossa missão aqui no Instituto Romani. E olha, quais insights você teve? Esse conteúdo aqui foi direto ao ponto, o meu objetivo era gerar valor direto ao ponto aqui para você. Eu quero que você reflita como base principal e deixa aqui nos comentários como você pode melhorar a entrega da sua mentoria. Talvez quais materiais prontos, quais materiais gravados, quais coisas ao vivo que você pode acrescentar na sua mentoria, como você pode criar mais o sentimento de pertencimento, como você pode fazer com que a pessoa tenha resultados mais rápidos. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, inspira conhecimento, inspira atitude e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor.